Um detetive da polícia de Nova York caído em desgraça recebe uma derradeira hipótese de redenção. Envolvido na perseguição aos assassinos de vários policiais, começa a descobrir uma vasta conspiração que liga os seus colegas a uma organização criminosa. Enquanto o caso se desenrola, são bloqueadas todas as entradas e saídas de Manhattan, incluindo as suas 21 pontes. Olá e sejam bem-vindos de volta. Hoje vamos revelar um filme de ação policial chamado 21 Pontes, de 2019. Então fiquem ligados, porque spoilers estão a caminho. No início do filme, vemos um garotinho em lágrimas. Seu nome é André Davis, que está no meio de um funeral do seu próprio pai que foi morto em serviço. Ele tinha 13 anos e fez um juramento de se tornar um policial assim como seu pai. Desde aquele dia, se passaram 19 anos. Para Davis, ser policial não é uma profissão, mas sua vida. Em 9 anos de serviço, Davis matou 8 criminosos. Segundo ele, todas as vezes foram justificadas. Davis vive para o trabalho e não tem piedade de ninguém que infringe a lei. Sua mãe idosa mora com ele, e ela tem demência, confundindo o filho com o marido falecido. Após a meia-noite, 2 homens cobriram os rostos com bandanas, se armaram e invadiram um bar de vinhos. Depois de derrubarem um homem, descobriram que a cocaína, pela qual eles vieram, estava armazenada no refrigerador. Só que, em vez de 30 kg em pacotes, havia 300 kg, e de alta pureza, sem adulteração. Michael achava que eles haviam se metido onde não deviam, mas Ray já estava enchendo as sacolas com as drogas. 2 viaturas policiais chegaram ao bar. Os policiais esperavam que abrissem a porta, mas isso não aconteceu. Ao encontrarem o carro dos ladrões, arrombaram a porta. 2 policiais e o vendedor foram mortos no local. O mesmo destino teve mais alguns policiais, e Ray friamente finalizou um ferido. Os ladrões jogaram as bolsas no carro e estavam prontos para fugir, mas colidiram com uma viatura policial. Os policiais que chegaram como reforço também foram atingidos. Outro carro da polícia chegou, mas os ladrões estavam bem preparados, e o número de policiais mortos subiu para 7. Ray fez alguns tiros de controle, e Michael abriu caminho. Ele não quis matar o policial ferido. Os assassinos fugiram em alta velocidade. Foi declarado um plano de interceptação. O detetive Davis olhou horrorizado para as consequências do massacre. Algo assim nunca havia acontecido antes. Literalmente, havia corpos de policiais em cada esquina. Davis conheceu o capitão M. Sekena, que pediu ao detetive para capturar os culpados da maneira que ele sabia fazer. Agora, 6 crianças ficaram sem pai. Junto com Davis, a detetive Barnes, da divisão de narcóticos, também trabalharia na investigação. O ladrão negro, Michael, ao contrário de seu frio parceiro Ray, não acreditava que conseguiriam escapar. Um detetive habilidoso determinou que havia 2 atacantes, e um deles era um verdadeiro profissional. Os assassinos se encontraram com um pequeno gangster chamado Bush, que deveria ajudá-los a entregar a mercadoria para um chefão conhecido como Hulk. Mas os planos mudaram. Eles fariam a entrega por conta própria. Uma câmera de segurança rodoviária capturou uma imagem dos ladrões. Foi o primeiro erro deles. Eles estavam queimando o BMW roubado. Agentes do FBI também chegaram à cena do crime. Davis raciocinou sobre onde os criminosos poderiam vender uma quantidade tão grande de drogas e concluiu que seria apenas em Manhattan. Foi lá que acabaram de encontrar o BMW queimado. O detetive sugeriu isolar toda a ilha de Manhattan, para que os criminosos não pudessem escapar. O FBI relutantemente concordou, mas deu à polícia um prazo até às 5 da manhã. As 21 pontes de Manhattan foram fechadas. Os trens pararam, e as estações foram bloqueadas. A caça aos ladrões começou. Barnes ficou curiosa se o parceiro de Davis era realmente tão frio quanto diziam. Davis respondeu que nunca atirava primeiro. Os ladrões chegaram até Hulk. Eles estavam insatisfeitos com a dica errada que o gangster havia dado, porque tiveram que matar muitos policiais naquele dia. Chega de papo furado, vamos logo fechar o acordo, disse Michael. Ele exigiu que Hulk pagasse $1 milhão, já que o chefão lucraria 6 milhões. Os policiais invadiram o apartamento e algemaram um casal de amantes. A mulher era dona do carro em que os assassinos fugiram depois de abandonarem o BMW, e ela havia dado o carro ao seu ex-namorado, o pequeno criminoso Bush. Assim, os policiais obtiveram sua primeira pista séria. Hulk pagou $20 mil, mas não tinha o valor total. Os criminosos preferiam cédulas de dinheiro testadas e confiáveis. Ele quitou a dívida em troca do carro. Lei olhou para a foto da câmera de trânsito e reconheceu um dos bandidos.
Ray, um cara perturbado, que era amigo de infância de Arvel Trujillo. Eles serviram juntos no exército, mas na foto não era Arvel, que havia morrido no Afeganistão. O segundo cara era o irmão mais novo de Arvel, Ed, que deveria ajudá-los a lavar o dinheiro. No noticiário, estavam mostrando os rostos deles, e também informaram que o policial ferido havia morrido no hospital. Agora, eles tinham o assassinato de 8 policiais em suas consciências. $1 milhão foi colocado em um cofre. De repente, Ray apontou a arma para Ed. Ele estava convencido de que Ed os trairia, mas Michael convenceu seu parceiro de que não havia outra opção. Bush foi localizado em um clube, mas Dave chegou tarde. Os policiais do Brooklyn chegaram primeiro e atiraram na cabeça do suspeito. Eles o mataram porque queriam vingar os amigos mortos. "Você está maluco!" gritou Davis. "Ele não matou ninguém. Ele poderia nos levar até os assassinos." Os policiais perderam o controle, e Davis se deparou com uma pistola que claramente pertencia a um dos policiais. Ed criou novas identidades para os fugitivos e começou a instruí-los sobre os próximos passos. De repente, alguém começou a bater na porta. Eram policiais. Assim que Ed olhou pelo olho mágico, foi baleado. Ray arrastou o limpador ferido e começou a colocar o dinheiro em uma sacola esportiva. Os policiais pediram reforço. Ed, morrendo, disse que era uma armadilha do 85º Distrito e pediu a Michael que pegasse um pendrive, dando-lhe a senha. Os policiais finalmente derrubaram a porta, mas os 2 comparsas conseguiram escapar no último momento pelo telhado. Dave chegou logo depois, e seu parceiro atirou em Ray, ferindo-o no abdômen. O bandido percebeu que estava atrapalhando Michael, então ordenou que ele fugisse em outra direção. Ray subiu até o 2º andar de um matadouro e atirou em um trabalhador que apareceu primeiro, matando-o com um tiro na cabeça. Davis então matou Ray. Michael se escondeu em um refrigerador e atacou a detetive Barnes, tomando-a como refém. Davis tentou convencer Michael a não tirar mais uma vida inocente. Michael começou a sugerir que havia algo errado com os policiais mortos e questionou como 300 kg de cocaína pura foram parar no bar. Segundo ele, os policiais estavam lá por negócios e agora estavam eliminando todas as testemunhas. Michael tinha um pendrive com informações importantes. Davis pediu ao rapaz que se entregasse, mas ele empurrou Barnes e os trancou no refrigerador. Davis ordenou que as estradas mais próximas fossem bloqueadas e que o suspeito fosse capturado vivo. Michael foi até um hotel, seguiu um dos hóspedes até o quarto e o ameaçou com uma arma, exigindo a senha do laptop. Depois de obtê-la, Michael nocauteou o homem. Barnes confrontou seu parceiro, insistindo que ele deveria ter simplesmente atirado em Michael, mas Davis estava determinado a descobrir a verdade. O capitão M. Kenna estava satisfeito com o fato de que o detetive havia matado um dos bandidos, mas Davis ainda estava intrigado com o que os policiais estavam escondendo. Enquanto isso, Michael decidiu descobrir qual era a informação importante armazenada no pendrive. Ele revelou uma base de dados dos clientes de Ed. Pelas notícias, ele descobriu que o 85 era um distrito policial. Michael encontrou um arquivo chamado 85 e viu números de distintivos ao lado de várias quantias de dinheiro. Ed estava lavando dinheiro para muitos policiais. Michael fez a barba, trocou de roupa e já estava prestes a sair do hotel, mas o hóspede conseguiu chamar ajuda e o recepcionista soou o alarme. Michael saiu pela porta dos fundos, mas já havia muitos policiais ao redor. Eles começaram a atirar, e ele teve que fugir correndo. Um ônibus o atropelou de leve. Um policial estava prestes a esmagá-lo ou atirar nele, mas Davis o salvou 2 vezes. Mesmo ferido, o criminoso continuou correndo, atravessando um prédio e fugindo pela rua. Outros policiais nem tentaram detê-lo. Começaram a atirar diretamente para matar. Barnes quase o atropelou, mas acabou colidindo com outro carro. Agora, estavam atirando nele de um helicóptero policial. De alguma forma, o fugitivo conseguiu chegar ao metrô e entrou no último vagão de um trem que estava partindo. Mas ele hesitou, pois Davis estava logo atrás, pronto para entrar também. Não havia mais opções. Quando outros policiais desceram à estação, Michael apenas continuou andando, mesmo sabendo que não faria diferença. Finalmente, Davis o alcançou. "Jogue a arma no chão", disse ele. "Você é o primeiro policial que fala antes de atirar", respondeu Michael, que achava melhor matar o detetive do que apodrecer na prisão. Davis se aproximou e pediu o pendrive. Michael primeiro entregou sua arma ao detetive, e nesse momento foi morto com um tiro certeiro no peito. Barnes entrou no vagão e disse a seu parceiro que o suspeito tinha tentado matá-lo. Enquanto morria, Michael entregou o pendrive a Davis e deu-lhe a senha. Na estação seguinte, os colegas felicitaram Barnes por ter matado o bandido.
Davis, por um momento, ficou pensativo e pediu o telefone de Barnes, alegando que sua bateria tinha acabado. Suas suspeitas estavam corretas. Sua parceira tinha ligado para os policiais que mataram o limpador Ed. Foi assim que eles chegaram lá antes dele. Chocado e perturbado, o detetive passou pelos policiais corruptos e foi direto ao capitão M. Sequena. O dono do bar era parceiro deles, e o bar servia como depósito. O Distrito 85 fornecia guarda armada e transportava as drogas nas viaturas policiais. Naquela noite, um concorrente deu a dica aos ex-militares sobre o depósito, e eles acidentalmente encontraram um limpador de policiais, o que causou toda essa situação. M. Sequena tentou se justificar, dizendo que seus homens só queriam uma vida digna, pois com salários miseráveis perdiam suas casas e famílias, mesmo arriscando a vida todos os dias para proteger os cidadãos de Nova York, que os odiavam. Sabe, ele disse, se alguém disser que o dinheiro não compra felicidade, ele está mentindo. Naquela noite, Barnes foi designada para vigiar Davis. M. Sequena estava certo de que ninguém iria contra ele. Nesse momento, policiais corruptos começaram a atirar na casa. Davis matou um deles, feriu o capitão, e 2 outros policiais entraram na casa, mas Davis também lidou com eles. M. Sequena mal conseguia se manter em pé. O detetive atirou várias vezes através da parede, e o capitão caiu de joelhos. Ele tentou se mexer novamente, mas levou um tiro na cabeça. Agora, Barnes estava apontando uma arma para Davis. Ele colocou sua arma na mesa e disse, "O pendrive está comigo. Fiz uma cópia." Davis já havia divulgado as informações do pendrive, e cada policial corrupto iria para a cadeia. Ao ouvir isso, Barnes concordou em abaixar a arma e colocou seu distintivo na mesa. Davis a prendeu e a entregou aos policiais. E assim o filme termina. Obrigado por assistir até o fim. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder novos vídeos. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre o filme nos comentários. Até breve e um abraço a todos.